porque eu abri a câmera e não estão abrindo. Mas vamos lá. Na parte de histologia, então, só lembrando, nós temos basicamente dois tipos de tecido. O tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Qual que é a diferença? É a morfologia do tecido. Importante que vocês saibam que a morfologia é a disposição do tecido, como esse tecido está formado, como esse tecido está localizado e estruturado dentro das suas características, dentro do seu corpo. Só lembrando que o formato das células também origina determinado tipo de tecido específico, tá? Então, na morfologia, nós temos ou tecido epitelial, ou eu tenho variação morfológica do tecido conjuntivo. O tecido epitelial, então, ele é um tecido com células justapostas. Essas células justapostas, elas são formadas como tijolinhos, uma bem pertinho, bem grudadinha na outra, enquanto no tecido conjuntivo, a sua morfologia está baseada em células mais afastadas, tá? Quais são essas características e de onde elas partem efetivamente? Elas partem lá do embrião. Nós temos 3 tecidos básicos do embrião. A gente estudou mitose e meiose, fica fácil de entender. Quando forma o zigoto, ao formar o zigoto, ele começa a se dividir. Ele vai se dividindo, e ele forma lá um aglomeradão de células que a gente chama de mórula. Essas células são chamadas de células-tronco. Essas células-tronco, elas começam a originar o que a gente chama de tecidos embrionários. Esses tecidos embrionários, eles são tecidos primário do primário do primário. São células-tronco. E são essas células aquelas que a maior parte dos cientistas quer estudar e quer fazer com que possa ser utilizado clinicamente, na biologia, na medicina, porque são células capazes de se transformar em quaisquer outros tipos de células, tá? Só que quando você tem a embriologia, quando você tem o desenvolvimento embriológico, o que acontece? Os primeiros tecidos que eles vão formar são tecidos morfológicos, ou seja, tecidos que a gente pode considerar como básicos. Bom, quais são os tecidos básicos que nós temos? O tecido epitelial, que o Pro falou para vocês, que as células são muito justapostas, então as células estão bem juntinhas. O tecido conjuntivo, em que as células estão um pouco mais afastadas e há um líquido entre elas, chamado de matriz intercelular, tá? E aí você tem algumas variações, tecido muscular e tecido nervoso. Dentro do tecido conjuntivo, você tem tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo e tecido sanguíneo. Então, são tipos morfológicos de tecido conjuntivo. Além disso, você tem o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido conjuntivo frouxo, o tecido conjuntivo denso e o tecido conjuntivo modelado. Então, nós temos vários tipos de tecidos dentro do tecido conjuntivo. Qual que é a função do tecido conjuntivo? É unir e sustentar os órgãos, preencher espaços. É assim, toda vez que você tem um tecido, ele precisa ter um espaço para ser preenchido. O tecido propriamente sozinho, ele não consegue se sustentar, então eu preciso de uma estrutura que conecte e forme, por exemplo, uma treliça, como acontece, por exemplo, no tecido da pele. Então você tem lá sua pele. Sua pele, ela é formada por epiderme, que é tecido epitelial, porque ela é órgão. Então, a pele é um órgão. Então, você tem tecido epitelial, ela é formada pela derme, que é tecido conjuntivo, ela é formada pelo tecido gorduroso, também é tecido conjuntivo, ela é formada pelos anexos epidérmicos. Qual que são anexos? Quais são? É o pelo, glândula sebácea, né? Porque o tecido epitelial tem o de revestimento e glandular. Então, você tem o folículo piloso, você tem as terminações nervosas, então tudo isso são estruturas de um órgão formada por tecidos. E aí, por exemplo, como é que a epiderme, que está na superfície, ela cola na derme? Isso de tecido conjuntivo, feito por colágeno, por exemplo. Colágeno é uma proteína elástica, que é o que dá a nossa característica elástica, que permite, por exemplo, não sei se vocês viram ontem, mas ontem teve uma reportagem falando exatamente sobre esse fator, né? Sobre o problema que está acontecendo da galera que está tentando fazer as partes de rejuvenescimento facial, aquela coisa toda. Eu sou completamente contra isso, né? Eu já nos meus 40 anos, já tô ligado que eu tenho essa marca aqui, ó, que de tanto eu franzir a testa de estar bravo com o aluno, e aqui também. E, meu, isso vai ficar, velho. Aqui, quando eu dou risada, aqui forma umas bolsas. Eu tô velho, mas tô feliz. Não tô nem ligando para essas coisas.
Mas a galera faz, vai lá, bota uns negocinhos aqui para mudar a expressão. O Botox, por exemplo, que é feito de uma toxina bacteriana, né, que é o Clostridium botulinum, que é uma bactéria. Então, ele é usado, por exemplo, para diminuir essas linhas de expressão aqui, fazer preenchimento. Eu não consigo, ó, não dá, para mim não dá. Então, não é uma característica que me determina, tá? Então, só lembrando, tecido epitelial, tá? Ele tem origem. Então, olha que legal. A ectoderme, que é o primeiro tecido lá do embrião, ecto, meso e endoderme são tecidos do zigoto, são tecidos do embrião, tá? O que a ectoderme origina? O epitélio de revestimento da boca, tá? Epiderme, cavidade nasal, glândula mamária salivar e sebácea, anexo epidérmico, tá? O que a mesoderme origina? Epitélio que reveste o vaso, chamado de endotélio, epitélio do sistema reprodutor urinário, com exceção da bexiga, epitélio de revestimento das membranas que envolvem os órgãos, como a pleura, o peritônio e o pericárdio. O que é a pleura? Envolve o pulmão. O que é o peritônio? É a camada que envolve as vísceras, tá? É uma camada que envolve as vísceras, tá logo abaixo do abdômen, né? Da musculatura do abdômen. E o pericárdio é a camada que envolve o coração. Na endoderme, epitélio de revestimento do tubo digestório, porque lá no comecinho, né, da embriologia, eu tenho a formação de uma cavidade chamada gástrula durante o desenvolvimento embrionário. E isso origina para mim a parte gastrovascular, tá? Então, sistema digestório, seção da boca e do ânus, sistema respiratório, órgãos como bexiga, fígado e pâncreas, e o epitélio da glândula tireoide e paratireoide, tá? Essa é uma característica. Além disso, as células justapostas, ela tem cílio, então as células epidérmicas, elas podem ter cílios, que servem para transportar a substância. Então, por exemplo, muito legal. Na tuba uterina, a tuba uterina é no útero, tá? Então você tem lá a estrutura feminina. Então você tem o ovário, aí você tem a tuba uterina e aqui no meio você tem o útero. O óvulo, ele tem que sair do ovário e ir até o útero. Então, no tubo, tá, da tuba uterina, existem cílios que fazem esse movimento empurrando o óvulo até o final da tuba uterina onde está o útero. E é nessa região, e esses cílios fazendo esse movimento, vão empurrando o óvulo até essa parte final da tuba uterina, onde o espermatozoide chega, tá? Então isso é uma característica, são os cílios. Outras estruturas que nós estudamos em membranas, tá? Em especializações da membrana. Junções do tipo gap, que são junções que ligam como se fossem cimento de tijolo, para você poder colar o tijolo. As microvilosidades, que nós também vimos em especialização da membrana, que aumentam a superfície de contato, tá? Facilitando. O desmossomo, que são contatos proteicos, comunicação de proteínas entre uma célula e outra, tá? E por último, as que a gente chama de junções de ancoragem, tá? Que são as chamadas o hemidesmossomo. Ele liga um tecido no outro. Então, ele é uma forma de você ligar uma célula na outra, mesmo que elas sejam de tecidos diferentes. Então, essa é uma característica bastante importante, ok? Então, essa é uma classificação importante. Quanto à classificação do tecido epitelial, ele pode ser pavimentoso, em que as células são bem fininhas, cúbico, em que as células são assim, ó, né, quadradinhas, prismático, quando eu tenho a base mais larga e a ponta é mais fininha, então elas são assim, tá? E de transição, que eu tenho vários tipos de células, tá? Então essa é uma característica. E aí ele pode ser simples, quando eu tenho só uma camada, pavimentoso ou estratificado, quando eu tenho vários estratos, tá? Ou pseudoestratificado. O que é um pseudoestratificado? É uma transição entre o pavimentoso e o estratificado. Estratificado, eu tenho vários estratos. Então, as camadas elas ficam se interpondo. Então, ok, tá? E o pseudoestratificado? Eu tenho variações no tipo de célula, tá? Então, isso também é uma característica simples. E aí, as células podem ser achatadas, prismáticas ou cúbicas. Ponto. Achatadas, pavimentosas, prismáticas ou cúbicas, ok? Então, essa é uma característica bastante importante. O que eu recomendo para os senhores? Pega lá na sua apostila e nessa gravação, faz a anotação, para eu estar deixando parado aqui, exatamente para você poder fazer essa observação bem tranquila, para você não se desesperar, tá? Na minha aqui, Felipe, a página, deixa eu olhar aqui, parceiro. Na minha, eu não marco a página, né? Ele fala a página 8, então eu não sei, cara. Ele mete o louco. Mas tá aqui, na gravação, depois que eu mandar para vocês, né, na plataforma, aí fica mais claro. Para mim aqui é página 9.
tá? Então, conforme está passando aqui, anota no seu caderno, né? Faz lá uma comparação, observa o que está sendo passado, vai com calma. Assista a aula completa, não precisa ficar desesperado. Mas para mim aqui, página 9, tá? Cai assim, como por exemplo, tipo, qual é o tipo de tecido? Olha, se você for fazer medicina, biologia, biomedicina, talvez na segunda fase caia, é mais raro. Aqui ele pede só principalmente as origens, então não precisa ficar muito preocupado com isso, né? O que origina o quê? Bom, de todas as estruturas, a pele é a mais importante, é o maior órgão do seu corpo, tá? Então ela é formada pela epiderme, pela derme e pela hipoderme. Hipoderme, galera, é a camada de gordura, tá? Em homens ela é menor, tá? E essa é a região, por exemplo, onde o médico faz as injeções com ácido hialurônico, com botox, é a região onde ele enfia a cânula para fazer a lipoaspiração, tá? Gordura é muito importante para o corpo porque ela ajuda, ela é uma reserva de energia, ela ajuda na manutenção do seu calor corpóreo, tá? E ela está atrelada ao pelo e à glândula sudorípara, ou sudorífera, como alguns colocam. Por quê? Porque essas são glândulas que estão associadas ao suor. O suor é uma forma de você perder calor. A glândula sebácea produz um óleo que mantém a umidade da sua pele, tá? Porque senão a pele resseca. Tem gente que tem uma disfunção nisso. E essa disfunção ela é extremamente complicada para a sobrevivência da pessoa. Já o tecido epitelial glandular, ele é responsável pela fabricação de secreções. Essa secreção ela pode ser endócrina, quando eu envio isso diretamente para o sangue, e ela pode ser exócrina, quando eu lanço em um duto em uma cavidade. Então, por exemplo, eu tenho lá um tubo digestório. A secreção, né, que ocorre no epitélio, ela é uma secreção exócrina, porque ela vai direto para um tubo. Qual tubo? Tubo digestório, tá? O pâncreas tem duas partes. O pâncreas, ele tem uma parte que manda hormônio para o sangue, endócrino, e uma parte que manda suco digestivo, né, suco pancreático, que é um suco digestório, para o intestino, parte exócrina. E eu tenho uma glândula chamada de anfícrina, ou glândula mista, que ela faz as duas funções, tá? Então, essa é uma característica bastante importante da nossa pele. Reserva, manutenção da temperatura corpórea, tá? Proteção mecânica contra invasão. Nós temos dois tipos de proteção no nosso corpo, o que a gente chama de defesa plasmática e defesa humoral. A defesa plasmática é aquela que acontece na pele, por exemplo, você espreme uma espinha e aí sai aquela coisa branca, aquilo é proteção. Aquilo são glóbulos brancos que atuaram defendendo o seu corpo. E aí você tem a defesa humoral. Essa defesa humoral é quando a gente for estudar sangue, que é o sistema de defesa, o sistema imunológico, que é resultado, por exemplo, do processo de vacinação. Então, essas são características, tá, muito peculiares de cada um desses grupos. Então, lembrando, nós temos glândulas exócrinas, endócrinas e anfícrinas, ou mistas. Exócrina libera substância num tubo em uma cavidade. Glândula endócrina libera diretamente no sangue. E a glândula anfícrina, ela faz as duas coisas, ok? E aí ele pede, né, no exercício, que a figura, ela representa esquematicamente o corte de uma pele. Cai bastante esse exercício, ele é bem comum. Eu, se fosse professor de biologia e fosse dar uma prova para vocês, eu colocaria esse exercício. E aí ele pede 3 características desse tipo de tecido. Então, falando sobre epiderme, célula justaposta, tá? Ligadas por especializações da membrana, como por exemplo, desmossomos, tá? Pouco material fluido, pouco líquido intercelular, tá? E não tem quase vascularização. Então a superfície da sua pele não tem vaso sanguíneo, tá? Porque é uma camada bem fina. Outra pergunta que ele faz, né? Toda e qualquer glândula do nosso corpo, apresenta origem em que tecido? Epitelial. Então, por quê? Tecido epitelial glandular. Então, toda glândula tem origem no tecido epitelial. Aí ele pergunta, de que forma os tecidos se diferenciam durante o desenvolvimento embrionário? Através de um processo chamado histogênese. Então, você tem a embriogênese. A embriogênese é o desenvolvimento do embrião.
ela produz 3 tecidos, ectomese e endoderme. E aí depois vai formar os tecidos adultos, tecidos secundários. Aí é a histogênese. Gênese é desenvolvimento, isto é tecido. Então é desenvolvimento dos tecidos. E aí você tem a diferenciação morfológica desses tecidos. E a partir daí, que esses tecidos eles se diferenciam, a partir daí essas células não retornam ao estado original, que a gente chama de célula tronco, só que ela é somática. Essa célula tronco somática, pele vai ser pele, vai dar origem à pele, vai dar origem ao epitélio. Se for tecido conjuntivo, vai dar origem a tecido conjuntivo. Agora, se for lá do embrião, aí é célula indiferenciada. Essas células da histogênese, elas são células diferenciadas. Portanto, essas são células que apresentam como característica já um processo de diferenciação completa e, por esse motivo, não voltam mais ao estado embrionário, tá? Então, essa é uma característica bastante importante. No exercício 4, ele pede para você fazer a correlação. Então, eu vou colocar a correlação aqui para vocês, tá? A ectoderme, ela gera o epitélio da boca, glândula mamária, que é bastante importante. A mesoderme, ela dá origem ao revestimento dos vasos sanguíneos e do sistema gênito-urinário, ou seja, genital e urinário. E a endoderme, ela dá origem ao epitélio da bexiga e da glândula tireoide, que são glândulas que a gente tem, tá? No exercício 5, ele fala para mim assim, cite 2 especializações de células epiteliais e sua importância. Você pode colocar interdigitações, que são conexões entre as células, tá? E desmossomos, tá? Que são filamentos de proteína que conectam uma célula na outra ou prendem essas células a um tecido. Pode ser, tá? Então fique à vontade para responder da forma que você quiser. E aí, exercício 6, para a gente encerrar a nossa aula, ele pede para você nomear, né, as imagens que você tem aqui. Peraí, um minuto. E aí ele diz assim, tecido epitelial, lâmina basal. Lâmina basal que conecta um tecido no outro. Portanto, é tecido conjuntivo. Então, o tecido epitelial aqui, no caso, como ele tem formato quadrático, as células têm formato de quadradinhos, é epitélio cúbico, tá? Um epitélio cúbico. E ele é formado por vários tipos de camadas. Portanto, ele é estratificado, tá? O outro, o tecido epitelial pseudoestratificado, porque eu tenho 2 tipos de células, e o epitélio, no de baixo, o epitélio estratificado de transição. Por quê? Porque eu tenho várias camadas e elas são todas diferentes entre si. Então, eu tenho células de tamanhos diferentes, de características diferentes, logo ele não é estratificado simples. Simples é formado por um grupamento único de células, ok? E o último, como são classificadas as células multicelulares dos tecidos glandulares? Exócrinas, são aquelas que liberam secreções através de um duto em uma cavidade. Endócrinas, liberam substâncias direto no sangue. E mistas, apresentam as 2 funções, endócrinas e exócrinas. Então, essa é uma característica bastante importante. Eu vou aqui devagar passando os exercícios, tá? Para facilitar a vida de vocês, aí da página, aqui para mim, ele está na página 13, tá? Então, aqui a aplicação do conhecimento, eu estou passando bem devagar, depois você faz o quê? Você pega, para o vídeo e faz os exercícios, tá? Então, eu estou passando bem devagar para que vocês tenham acesso a esses exercícios de 1 a 7 até agora, tá? E aí você vai fazer esses exercícios, se quiser eu já disponibilizo aí no YouTube essa aula, hoje à tarde ela já está disponível lá no YouTube para vocês, tá? E aí fica fácil. Gostaria que vocês fizessem esses exercícios e mandassem a atividade para mim por e-mail, só as respostas, tá? Coloca qual capítulo, por favor, Biologia 7, né? O capítulo, e aí, para facilitar a minha vida, você coloca as páginas e só as respostas. Tudo bem? Beleza? Tá? Então, aqui uma forma resumida, bem tranquila. E aí, na próxima aula,